Nessa aula, a gente vai ver um pouco sobre as dicas relacionadas ao levantamento de campo focados para um projeto de loteamento. Então, temos grandes questões a serem tomadas como decisão. A primeira delas, qual tipo de equipamento eu vou empregar para realizar esse levantamento? Então, a gente tem duas vertentes nesse primeiro momento, que é a estação total ou o uso de um receptor GPS RTK, por exemplo. Então, a partir desses dois méritos, a gente tem algumas padronizações. Então, cada um vai seguir um caminho completamente diferente. Nesse primeiro momento, vou focar um pouco a atenção na nossa estação e depois a gente parte para a RTK. Tem pontos em comum e tem pontos bastante diferentes que valem muito a pena a atenção. Um levantamento ele pode ser feito com a estação total e também com o GPS, não tem problema nenhum. Só que quando você faz esse tipo de trabalho, vem uma atenção que a gente vai abordar mais para frente. Então, se você trabalha hoje com estação total, você vai trabalhar obrigatoriamente com um método de posicionamento relacionado à poligonação. Então, a gente sabe que existe trilateração, triangulação, mas o foco é a poligonação, com o uso em específico da poligonal fechada, basicamente em dois pontos. Então, o que significa isso? Que eu tenho dois pontos conhecidos no meu terreno. Seja ele rastreado por coordenadas, com o meu receptor de satélite, ou ainda eu partir de uma referência do projeto, uma referência de nível, um marco, uma estaca. Então, um dos pontos mais interessantes nesse primeiro momento é, além da determinação de qual equipamento será utilizado, vá a campo já buscando possíveis referências. Essa referência, muitas vezes, ela já pode ser relacionada ao projeto anteriormente criado, né, que já é a área edificada, o bairro vizinho ou as ruas que ali darão sequência na sua diretriz, você pode partir disso daí, ou ainda você faz um transporte de referência. Como você vai trabalhar com uma referência, proteja, cerque-a, coloque concreto, coloque um marco, materialize, deixe em destaque, justamente para que você não tenha nenhum tipo de problema de passar o maquinário e ele levar isso, ou alguém passar e deslocar o seu referencial. Esse referencial ele vai ser muito importante para o projeto e depois para a locação. Então é um pensamento a médio e longo prazo. Já sabemos que a gente vai adotar uma poligonal fechada em dois pontos. Para determinar um levantamento do tipo plane altimétrico cadastral. Então, quando a gente fala de plane altimétrico cadastral, nós estamos falando de levantar o maior número de feições do nosso terreno, do nosso imóvel, a área que vai ser edificada. Então, para isso, a gente tem vamos pensar assim, uma diretriz. Quanto maior for o acidente topográfico que eu tenho, ou seja, quanto mais acidentado, mais movimentado for a minha região, maior número de pontos eu vou colocar. Quanto menor, não há essa necessidade de adensar tanto o seu levantamento. Então a gente trabalha geralmente com malhas de 20 metros, né? Malhas retangulares de 20, 20, 40, 40, dependendo do tipo de terreno. E o cadastral, porque é importantíssimo, é crucial que você cadastre qualquer feição, córrego, nascente, locais, devem preservar. Então, esse cadastramento auxilia depois no projeto urbanístico, que é o que vocês vão ver com a Isabel mais para frente no nosso curso. Então, a partir do momento que nós já temos o tipo de equipamento selecionado, sabemos que a gente vai fazer um trabalho fechado com uma finalidade de plano altimétrico cadastral, já identificando marcos de partida, a gente já pensa no seguinte: fiz o meu levantamento, determinei a minha malha retangular, eu vou tomar cuidado, a partir de agora, com a qualidade do meu levantamento. E por que essa qualidade é super importante? Porque na estação total a gente tem um carregamento de erro, ou seja, errei na primeira estação, a segunda ele carrega o erro da primeira e aí sucessivamente. Então, quanto maior for a pressa para terminar meu trabalho, provavelmente pior vai ser a qualidade do meu levantamento. E como a gente sabe, se eu entro com um dado ruim em escritório, eu não consigo torná-lo melhor. Porém, se eu entro com um dado bom, eu consigo ou deixar ele bom ou piorar, mas eu não consigo fazer o contrário, né? Entre ruim e sair melhor. Então, o tempo ele acaba se tornando um inimigo da perfeição nesse caso nosso. Então, vai com calma. Claro que não é para ir devagar, né? Moroso, mas faça o trabalho sem acelerar, sem apressar. Quando a gente trabalha com estação total, a gente sabe que tem uma equipe envolvida. Você vai trabalhar como operador e terão outros balizeiros. Então, envolve um número maior de pessoas. Então, você tem uma gestão em campo mais complexa do que se você trabalha com um equipamento que demanda menos mão de obra. Então, é importante você também já estimar o tempo e ter noção do manuseio ou do contato com as pessoas. Questão interessante é, no uso de estação total, você sempre vai trabalhar com plano de referência, ou seja, as distâncias que você obtém, os ângulos que você obtém serão relacionados a esse plano. Ele pode ser um plano arbitrário ou um plano já referenciado, porém plano. Quando a gente pega já no mérito da
do RTK, que é o que nós temos aqui na nossa imagem A, eu vou trabalhar com o RTK do tipo convencional, ou seja, tem uma base, ela manda um sinal, e meu equipamento rover recebe, e eu vou cadastrando nossas feições, ou ainda eu posso trabalhar com RTK em rede, o que significa? Pode ser uma rede particular ou uma rede pública, do tipo IBGE, RBMC. Então eu não vou com essa minha base para campo. Ambas as metodologias, elas nos dão qualidade posicional, ou seja, precisão por ponto. Diferente da estação, você não carrega, ou seja, o seu erro ele é por ponto, ele é assim como a estação, é legal que você já identifique pontos de referência, ou pontos de partida. Pode ser uma RN, igual foi comentado na estação total, mas também você pode fazer um transporte de coordenada. Nesse transporte, você faz a ocupação do vértice com a sua base ou com a sua rede, e aí você sai cadastrar os seus vértices com o rover, igual o exemplo da nossa foto, enquanto a nossa base ela fica lá cadastrando informações. Essa informação cadastrada, depois ela poderá ser pós-processada, assim como a gente faz no GEL, só que a gente consegue também empregar isso em nossos trabalhos de loteamento. E por que é legal fazer isso? Porque a gente vai trabalhar com uma precisão posicional, olha só. A partir de 1 hora eu tenho 3 centímetros de qualidade planimétrica e 5 centímetros altimétrica, ou seja, eu tenho um processamento da minha base, eu tenho uma referência mais bem ajustada. Se você fazer um levantamento com 20 por 20 ou 40 por 40, eu tenho certeza que você vai investir mais de 1 hora, mais de 2 horas. Então, à medida que você fica em campo, melhora a qualidade do seu levantamento topográfico, principalmente relacionado à referência da sua base. Então, a gente vai fazer da mesma forma que no caso da nossa estação, né, que é uma poligonal fechada em 2 pontos, na nosso RTK, a gente vai trabalhar com levantamento plane altimétrico, igual nós vemos aqui na imagem, com o cadastramento das esquinas, das rotatórias, dos encontros das ruas já projetadas, e um plane altimétrico com as malhas retangulares. Quando a gente pensa na aquisição de dados, a gente já começa a pensar em número de operadores, operação em campo, a gente já tem um número diminuto de pessoas, ou seja, são menos pessoas para gerenciar em campo. Então se torna mais fácil porque você com menos pessoas consegue dar maior fluidez. Então, é um ponto legal de trabalhar com esse tipo de operação, esse tipo de equipamento. As precisões, elas são boas. A gente vai trabalhar em modo RTK, muitas vezes na casa de poucos milímetros ou poucos centímetros. Como esse primeiro projeto, essa primeira etapa sua é o cadastro de feição para a geração de um MDT, está mais que suficiente, é mais que maravilhoso. Depois, na alocação, entra a cautela, entra o cuidado para nós minimizarmos os erros. Então, o que a gente tem? A estação total com um plano de referência, distâncias e ângulos retos, e o nosso RTK a gente já faz o levantamento apoiado num sistema de coordenadas, num sistema de referência, num elipsoide e num datum. Então perceba a complexidade que nós tivemos de feições. O que isso significa? Que nós temos referenciais altimétricos diferentes, ou seja, partir da minha estação numa RN, ela partiu do meu geoide. Saí com o meu RTK, fiz o meu transporte, eu parto do meu elipsoide, ou seja, já temos uma ondulação. Se eu encontro os 2 levantamentos, eu tenho um degrau, não aparente, mas em termos numéricos, que eu vou ter que corrigir depois em escritório. Então, quando a gente fala de um levantamento misto, que é justamente o que nós temos nesse primeiro cenário, né, a estação total mais o RTK, é justamente para tomar esse tipo de cuidado, essa cautela. Então, aí é uma atenção redobrada. Em contrapartida, o meu GPS ele parte de um datum. A gente faz a adoção do datum que melhor representa. Hoje, aqui para a gente, Sirgas 2000. Esse Sirgas 2000 ele fica apoiado num elipsoide, que é um modelo matemático de representação terrestre, que ele tem um formato de uma elipse. Ele é parcialmente, entre aspas, circular, e ele tem os seus achatamentos. Então, o que a gente percebe? Se eu trabalho com a minha estação, que ela é um plano de referência, e eu trabalho com o meu receptor GPS, que trabalha numa superfície elipsoidal, nós temos zonas de ampliação e zonas de redução de fuso, ou seja, é comum que nós encontremos diferenças lineares e angulares nessa situação. É como se fosse muito aspas. Com o RTK, na hora que eu faço o meu levantamento do ponto A e do ponto B, e eu coloco no ambiente CAD, no Métrica Topo, que vocês vão depois ver com a Isabel, eu teria, entre aspas, uma distância curva, porque o nosso referencial é o elipsoide, que é uma figura que tem essa curvatura. E o nosso ângulo também seria representado a essa curvatura nossa. Em contrapartida, a estação total trabalha num plano, então a gente tem uma distância plana e o ângulo plano. Então, quando eu compatibilizo elas, é comum que eu tenha uma diferenciação, ou seja, nesse momento, em escritório, eu teria que ou transformar meu levantamento em RTK para coordenada local, ou o meu levantamento de estação
em coordenada local para um levantamento georreferenciado. É possível trabalhar com as conversões de coordenadas. A Isabel vai abordar isso com a gente em uma das aulas e também entra o mérito do PTL, que a gente vai ver no nosso próximo encontro. Então, o que a gente tem para fechar nosso assunto? É possível trabalhar com estação? Sim. É possível trabalhar com RTK? Claro. E é possível trabalhar com ambas as possibilidades. Tenho que ter em mente, levantei com RTK, é um levantamento plane, altimétrico cadastral, pode ser feito com RTK convencional ou em rede, e eu vou ter erros por ponto. Fui trabalhar com estação total, é um levantamento de poligonal do tipo fechada, vou trabalhar com também plane altimétrico cadastral, tenho erro acumulativo, ou seja, tenho que ter um cuidado maior, uma preocupação e uma cautela com relação à movimentação do meu equipamento, cria a nossa malha retangular e depois eu trabalho isso processando e melhorando a nossa qualidade de ponto. Tá bom? Pessoal, é isso. Agradeço a atenção. Até a próxima aula. Um abraço.